Oi, oi, oi! Eu sou a Mari Belo e eu ajudo líderes e RHs a implantarem processos eficazes de gestão de pessoas. E eficazes por quê? Porque a gente consegue transformar o resultado do negócio através das pessoas. E sejam muito bem-vindos aí ao meu canal. E hoje, dando continuidade aí ao nosso tema anterior, que era falar um pouco sobre, dar uma introduçãozinha com relação ao feedback, quando dá feedback, quando não dá, por que dá, quais são as premissas básicas para um feedback, para a gente quebrar alguns tabus aí que a gente tem com relação a feedback, que muitos acham que o feedback é só você falar o que o outro precisa mudar e o como o outro precisa mudar, e isso é dar feedback. Não, isso é mito. A gente precisa mudar a forma como a gente enxerga esse feedback, tá? Então eu vou trazer para vocês agora um método para o feedback que chama EATA. Nossa, Mário, o que é isso? EATA. Pensem que aí vocês não esquecem nunca mais. O EATA é um processo para resolver problemas mais rápido e com melhores resultados. Então, eu tenho aí como a letrinha E significa expor. Então, quando eu vou dar um feedback para alguém, além de eu me preparar anteriormente, eu preciso expor qual a situação pontual que eu preciso que melhore. E aí, gente, lembra, não dá para ser genérico, eu preciso ser muito específico aqui. Então, vamos dar aí um feedback de vendas. Vamos pensar. Então, eu preciso analisar esse colaborador e entender o porquê que ele está sendo o vendedor que menos vende na minha unidade. O que ele está fazendo? Aí alguns podem me responder, e aí ele vai usar isso contra você, e às vezes você, gerente, também usa isso para defender gente ruim. Aí é o horário de trabalho que não tem muito cliente. Tá bom, não tem muito cliente, ele tá fazendo o quê? Por que ele não pega o telefone e liga para tentar fidelizar cliente? Sei lá, aí a estratégia tem que ser de vocês, né? O que ele pode fazer para atrair o cliente para a unidade? Eu já vi que vocês fazem parcerias com médicos, né? Então, o que esse vendedor pode fazer no horário mais ocioso para a gente trazer mais a pessoa para dentro? Então, nem vem com esse discurso, com essa desculpinha de é o horário de trabalho, que é mentira, tá? Então, eu preciso expor quais são os comportamentos esperados desse colaborador e qual a situação pontual. Eu preciso entender, cara, olha, eu tô vendo, vamos basear em indicadores? Beleza. Eu tô vendo que aqui a gente tá vendendo menos, e tá vendendo menos porque eu não tô observando você oferecendo um óculos de sol, por exemplo, quando a pessoa vem buscar só uma armação. Então, eu não tô vendo você oferecer outros produtos que eu vendo aqui na minha ótica para que as pessoas consigam fazer uma compra com valor agregado e tal. Isso é expor, tá? E aí vem a segunda etapa. Vamos ver o analisar. O que significa o analisar? Faça perguntas. Né? Então, eu posso falar, olha, eu tô vendo aqui que seus números, né, de vendas está um pouco melhor, está um pouco menor que das outras pessoas, e eu enxergo que outros vendedores estão estão fazendo mais vendas casadas, né? Então, eu não vejo você fazendo muita venda casada, não vejo você oferecendo outros produtos, e eu queria entender, tá acontecendo alguma coisa? Você quer me dizer algo? O que acontece? Você tá com alguma dificuldade? Tem algum produto que você não se sente muito seguro de oferecer? Me conta, tá? Então, gente, eu preciso dar para o outro o espaço de fala. Eu preciso que o outro me diga o que ele enxerga, qual a percepção dele. E além disso, eu preciso repassar para ele a responsabilidade de me falar o que ele está esperando, né, com relação ao trabalho, quais são as expectativas de vendas dele.
E aí, com base nisso, eu vou entender qual é a raiz do problema, porque ele pode chegar para mim e falar assim, ai, Mari, eu não tô... eu tô com um pouco de dificuldade de entender o como fazer essa venda casada. Você pode me ajudar? Você pode me ensinar? E aí você pode. Ou deixá-lo com outro vendedor observando, ou você mesmo ensinar o que combina com o que, né? Então, às vezes ele tem uma dificuldade de, ai, eu não sei com esse grau qual óculos que fica melhor. E aí, às vezes ele tem essa dificuldade. Então, você precisa ensiná-lo. Então, às vezes, ele está vendendo menos porque ele não sabe fazê-lo. Então, cabe a você, gestor, entender esse contexto para apoiá-lo da melhor forma possível, tá? E aí que entra, quando eu entendo quais as dificuldades do meu colaborador, o porquê que ele não está vendendo tanto quanto os outros, eu consigo traçar um plano de ação. Eu consigo desenhar junto com ele quais ações precisam ser realizadas. Mari, eu não sei como ajudá-lo. Tá bom, então você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para ele. Eu adoro fazer isso. Quando eu não sei a resposta, eu viro para ele e falo assim, e o que você gostaria que eu fizesse? Ou como é que eu posso te ajudar? Ou eu chego para ele e falo assim, tá, e se você estivesse no meu lugar, o que você faria diante disso? Como é que você faria para resolver essa situação, para resolver esse problema? Então, você pode jogar para ele, tá? Entendo, então, que você tá tendo dificuldade de fazer essa venda casada. Como é que você espera que eu te ajude com isso? Opa! Arrasou. Gente, ele vai te falar. A não ser que o funcionário realmente tenha muita dificuldade. E aí, se ele realmente tem muita dificuldade, talvez ele não esteja no lugar certo. Mas ele vai te contar, tá? E aí vem a quarta etapa, que é o acompanhar. Muitas vezes as pessoas até desenvolvem lá, desenham um plano de ação, fala para o funcionário, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, e não acompanha para ver se deu certo ou se deu errado. Então, eu preciso monitorar todo esse processo. Eu preciso comunicar depois os resultados. Eu preciso, num próximo momento, sentar com ele e falar assim, vamos ver o que teve de melhoria? Olha, nesse outro mês aqui, cara, você reduziu o faturamento, você reduziu as vendas que você fez. O que tá realmente acontecendo? O que aconteceu? Sentar e conversar de novo. Ou chegar e falar assim, pô, parabéns, você deu uma melhorada boa, você aumentou aí 10% das vendas, mas eu tenho certeza, continua fazendo o que a gente combinou, que você vai aumentar cada vez mais o número de vendas. Ou falar assim, tem algo a mais que a gente possa fazer para melhorar ainda mais? Então, eu preciso acompanhar. E, gente, o funcionário, ele precisa entender que ele está sendo visto, que ele está sendo observado, que ele está sendo acompanhado. As pessoas gostam disso, porque elas se sentem importantes. E, gente, vamos lá. Acompanhar é diferente de vigiar, tá? A gente não tem que vigiar o funcionário, a gente tem que acompanhá-lo, ok? E para ajudá-los, para apoiá-los nisso, eu quero trazer um modelo de plano de desenvolvimento individual, que eu vi numa empresa, eu fiz uma palestra para eles e que eles utilizam o nome Pense e Decida com Inteligência. Gente, eu achei o máximo, tá? Então, vamos pensar no feedback. Qual é a postura, qual é a competência, qual é o comportamento que eu preciso desenvolver? Então, tenho lá uma competência a ser desenvolvida. Vamos supor que é na questão de vendas. Quero oferecer mais vendas casadas. Essa é o que eu preciso mudar. Essa é a minha característica. Ok, como é que eu vou mudar? Aprendendo a fazer novas combinações de óculos, o que combina com o que, para oferecer para o cliente. Prazo, até quando eu preciso fazer isso, né? Ou melhor, quando é que eu começo a fazer isso nessa situação? Tá, aqui, eu preciso de ter algum recurso? Putz, aqui eu preciso, porque a minha dificuldade é saber quais são as combinações
mais eficazes, mais assertivas, que vendem mais, tá? Então, eu preciso aprender. Então, o recurso que eu vou ter não sei, ou um curso online que me indicam para fazer, ou o gerente agendar uma hora a mais para ficar comigo e me ensinando e me mostrando e eu vou anotando, ou eu passar um dia com o melhor vendedor para entender o que ele faz de diferente. Isso é um recurso, tá? Então, vai ter grana? Não vai? Eu tenho essa verba? Não tenho? Como é que vai funcionar? E o último é o indicador de sucesso. Eu preciso atrelar esse meu feedback a um indicador. Por exemplo, aumento nas vendas. E aí aqui, quando eu falo de venda casada, não é nem um aumento absoluto de vendas. Aqui eu vou precisar entender qual que é o ticket médio. Não é? Porque às vezes eu vou comparar, sei lá, não sei qual é o mês que mais vende, né? Geralmente no fast food é em dezembro, é um dos meses que mais vende. Eu não posso comparar fevereiro, que é o meu pior mês, com dezembro. Tá? Então, não necessariamente o vender mais significa que eu estou fazendo a venda casada. Então, eu preciso, sei lá, olhar lá qual é o ticket médio, né, do cliente, que eles estão gastando, aumentou ou não aumentou? Se aumentou, eu estou fazendo venda casada. Se não aumentou, eu não estou fazendo a venda casada. Então, eu preciso delimitar exatamente qual será o indicador de sucesso, tá? Ou, aqui não é um indicador, assim, muito... Tem aqui a questão do atendimento ao cliente, por exemplo. Tá com um número muito alto de reclamações e eu preciso reduzir essas reclamações. Então, qual vai ser meu indicador de sucesso? Redução das reclamações. Ok? Aqui, acho que ficou claro. E agora, gente, pra gente fechar, né, esse nosso método, eu tenho um desafio para vocês. Que tal vocês darem feedback para todos os seus colaboradores? E aqui eu trago que mantenha sempre, né, a minha sugestão com relação a feedback, mantenha sempre uma cultura de feedback, dando-os de forma constante para os nossos colaboradores, porque é só o feedback que vai trazer aumento na nossa performance, que vai trazer um aumento no engajamento das pessoas, tá? É só o feedback que tem essa capacidade de fazê-lo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Clica aí no sininho se vocês gostaram, porque vai ter mais conteúdos daqui pra frente, tá bom? Obrigada e beijos pra vocês.